Olá, como vão, irmãos? Uma boa tarde a vocês. Hoje aqui é 19 de junho de 2025 e eu estou aqui entrando novamente para ter mais um momento com vocês que ouvem ali a outra porção agora. Então estamos iniciando mais uma live, mais um culto da palavra em adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus, o Senhor Jesus Cristo, com seu novo nome, Branham. Então vejam, irmãos, hoje é um feriado nacional, né, em que ali é instituído o Corpus Christi. É um feriado instituído pela Igreja Católica Romana. E eu vou falar um pouquinho sobre isto e algumas outras coisas da mensagem de Branham para o dia de hoje. Então, irmãos, que Deus me ajude a conduzir esta pequena live que vou fazer para vocês aqui e para nós, né? Temos um momento de regozijo no Senhor. Eu saúdo a todos os irmãos e irmãs pelo mundo afora, aqui no Brasil, aqueles que creem na porção, na outra porção agora, que vem ali após a pessoa estranha, para continuarmos o Apocalipse 10, do 8 ao 11, profetizando outra vez e continuando o profetizes outra vez da palavra da hora desse dia. Então, tivemos ali o adicional, né, pastor Osmar Rodrigues Costa, que veio após o irmão Branham, cumprindo aquela profecia Espírito da Verdade, no parágrafo 43. E cumpre hoje também o parágrafo 44 com a outra porção. E eu sigo adiante, então, crendo desta maneira, meus irmãos, e levando para vocês mais um pouco desta palavra, que é a palavra revelada da hora, em que estamos aqui aguardando o arrebatamento do Senhor, enquanto se prega as almas em prisão agora. E estas almas em prisão são todos aqueles que não creram na mensagem do dia que veio desde o dia do último mensageiro, sétimo anjo, enviado a toda a terra ali, irmão William Marion Branham. Não creram nele e estavam atrasados, crendo em suas igrejas evangélicas, denominações evangélicas que são erradas nos dias de hoje, e que nós vemos aí, irmãos, cada notícia que eu tenho visto. Inclusive vi um vídeo até do apóstolo Valdomiro, ele se intitula Apóstolo, né? Eles se intitulam dessas coisas quando na verdade não foram instituídos por Deus para serem essas coisas. Até a esposa dele se intitula Bispa, né? Um nome que ele deu para ela, Bispa, onde já se viu coisas que não existem na palavra de Deus. A palavra bispa, existe bispo, mas mesmo assim isso tem uma linha que vem desde a pregação do Alfa, Jesus Cristo, e ela termina ali com e Jesus Cristo encarnado em Branham, o último mensageiro das eras, e continua à frente com os seus adicionais que tem ali. Teve o pastor Osmar Rodrigues Costa, primeiro adicional, a pessoa estranha, e continua com a outra porção até o arrebatamento e até a transformação de corpos, quando então o nosso Deus virá pela terceira vez e buscará aqui no mundo a sua esposa eleita, aquela que casou com a palavra, que tem a palavra vivendo dentro deles. É este que é o casamento, irmãos, é quando nós casamos com a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra da Bíblia. É este que é o casamento, e assim somos chamados a esposa. E por que esposa Branham? Porque Branham é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. A esposa conhece o novo nome do Senhor Jesus Cristo, que ele já tinha, que ele ganhou na sua ressurreição. Quando ele ressuscitou, ele já ressuscitou, diz irmão Branham, com esse novo nome. Ou seja, quando ele morreu e venceu a morte, então ele teve as mansões do inferno, lá no abismo, pregando aquelas almas que estavam presas e tirando de lá aquelas almas salvas que haviam numa separação do abismo. Havia o lado ruim e o lado bom. E aqueles que estavam no lado bom, vamos dizer assim, para facilitar mais o entendimento dos irmãos e das irmãs, foram levados até a sexta dimensão, onde estão até hoje,
com todos aqueles que dormem em Cristo Jesus, crendo na palavra do Espírito Santo, da palavra de Jesus Cristo até os dias de hoje. Então, irmãos, vamos falar de alguns assuntos aqui e vamos começar, como sempre, com uma pequena oração. Pai Celestial, ajude a abrir os entendimentos dos meus irmãos, e se tiver alguma alma ainda para entrar, que tu possas trazer, pois estamos vivendo o último momento em que o último eleito já entrou. E este último eleito é todo aquele que crê na mensagem de Brana. Nós sabemos disso, Pai, que o último eleito foi Brana. Então, quem entrou na mensagem de Brana entra para ser esposa do Senhor Jesus Cristo. Os que creem e realmente casam com a palavra e que estão ali casados com esta palavra que veio de Brana e que veio de cada mensageiro das eras e terminou em Brana. Então, hoje, ainda cremos na mensagem de Brana, pois o ministério continua. Ele vai até o final dele, que é o arrebatamento, com os adicionais do Profetizes outra vez. Então nós temos esse entendimento, Senhor, e abre os entendimentos daqueles que não têm, que têm que entender, que precisam para crer em Jesus Cristo hoje, têm que crer no mensageiro, na mensagem que ele trouxe, desde aquele tempo dele, mas que continua na voz do mensageiro do dia. Continuou com o pastor Osmar Rodrigues Costa aqui no Brasil, Senhor, e agora ela é levada através da outra porção, com aquele líder na noiva que leva esta outra porção, porque ali aquele mensageiro da hora foi então recolhido por ti, por ser necessitado isso. E agora vem a outra porção e última porção da palavra, antes que entre em cena também as duas testemunhas, Senhor, que tu enviarás a Israel para pregar esta mesma mensagem, e ali então eles reconhecerem que aquele Messias que eles rejeitaram, Jesus Cristo, era o Messias verdadeiro deles, e eles têm que reconhecer, e a Bíblia está ali profetizado na Bíblia, que são 144 mil almas que vão crer na pregação daquelas duas testemunhas, até que elas sejam então mortas e depois ressuscitem 3 dias depois. Então hoje estamos aqui, ainda vivendo no Profetizes outra vez, e levando esta palavra a todos aqueles que creem, a todos aqueles que se arrependem de terem ali seguido um tempo com aquele adicional, que chegou um tempo que não era mais escritura e que agora precisava vir uma escritura corrigida para seguir adiante. Então, que Deus clareie isso na mente nossa enquanto estudamos e enquanto falamos da tua palavra nesta hora e neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então vamos falar um pouquinho de cada coisa hoje. Nós estamos aí passando por uma guerra do Irã, né, em que ali Israel atacou o Irã. E eu vejo que as pessoas estão todas perturbadas, irmãos, com isso aí, e estão com medo de acontecer uma terceira guerra mundial, mas ainda a noiva está aqui, meus irmãos. A noiva, enquanto está aqui, não vem esta terceira guerra mundial. A noiva precisa ser tirada daqui. E ela, para ser tirada, ela vai no arrebatamento. Mas para isso, elas têm que estar pronta para o arrebatamento, casada realmente com a palavra da hora. Aqueles que estão casados com a palavra da hora entenderão esta minha fala, esta minha voz que digo agora. Esses que estão casados sabem que a noiva não fica ali solitária sem um líder. Tudo que Deus fez no mundo até hoje sempre teve à frente um líder. Desde que Deus fez aquele pacto com Moisés lá no Antigo Testamento, em que o povo dizia, mas é só tu que fala, Moisés, por que Deus não fala diretamente a nós? Nós também queremos ver a Deus e ouvir a Deus. Então Deus ouviu isso, Moisés falou com Deus, e Deus diz a eles que então vou mostrar a minha glória para eles. E quando aconteceu de Deus se manifestar a eles, foi um terror horrível, eles não suportaram a presença do Senhor. Por quê? Porque isto é para quem Deus escolhe, meus irmãos. E Deus escolheu e apareceu e se revelou a Moisés numa sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Ali, naquele monte onde ele subiu, o Monte Sinai. E vejam, Deus então manifestou-se, quis tanto, o povo quis tanto ver e não suportaram. Então disseram para Moisés naquela ocasião,
Moisés, continua você falando com Deus e transmitindo para nós, porque nós não suportamos a glória de Deus. Então ali houve esse pacto e Deus continuou então trazendo a sua palavra sempre através de uma só pessoa, de um líder, que fosse aquele líder da hora, aquele líder mundial, e que então trouxesse a palavra do momento para levar o povo adiante, meus irmãos, na salvação que Deus estava fazendo para aquele momento e para aquela hora. No caso de Israel, Deus estava salvando Israel da escravidão do Egito, eles eram escravizados, e levando a eles a uma terra prometida, que Deus ia lhes dar aquela terra, então, por herança, para eles terem aonde habitarem após a escravidão. E Deus levantou um líder, apareceu a Moisés. E é assim que Deus trabalha até hoje, através do homem. E como foi explicado para nós, através do adicional ali, pastor Osmar Rodrigues Costa, ele explicou sobre essa mensagem de um só homem. O Branham, irmão Branham, o profeta Branham, explicou isto no seu dia, mas não tão especificamente ficou explicado como no primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, que trouxe essa explicação para todo aquele que cresce na mensagem dele. Então ele explicou que a mensagem sempre continua através de um, e esse um no dia dele era ele mesmo, pastor Osmar Rodrigues Costa. A mensagem iniciou com Branham nos Estados Unidos, a coluna de fogo estava lá, que é o Espírito Santo, é Deus Todo-Poderoso, estava com Branham. E nos dias de Branham fez milagres, curas, profecias, discernimento de espírito, discernimento de pensamentos, e tudo isso irmão Branham tinha no Espírito Santo de Deus, que Deus concedeu a ele para atrair o povo, até então ele começar então a pregar a palavra e ali mostrar os mistérios da palavra que cumpriram também nos dias de Branham, onde ele revelou todos aqueles trovões que estavam ali revelados por João em Apocalipse, mas que estavam escondidos e ninguém entendia aqueles mistérios. Então Branham abriu a palavra e revelou tudo isso para nós. O primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa, que veio através da profecia de Branham, Espírito da Verdade, entre outras profecias que tem, cura divina também, fala sobre isto, veio e manifestou-se em nossos dias. E agora ele foi retirado em 9 de janeiro de 2024. E esta palavra continua, meus irmãos, porque o arrebatamento não aconteceu. Era para pastor Osmar estar à frente ali com o povo no arrebatamento. Mas Deus assim não quis. E vamos voltar aqui e falar um pouquinho então da guerra, irmãos, da guerra do Irã. Vamos falar um pouquinho sobre esta guerra. Esta guerra no Irã não precisa se preocupar, meus irmãos. Isso está nas mãos de Deus. E é um movimento de Deus que Deus me revela agora, nesse dia, nesse tempo. É um movimento de Deus que Deus está fazendo sobre a terra, meus irmãos, para que ali aquele Irã pare de perseguir Israel. Então Israel foi pressionado, mas Israel teve que fazer o que tinha que fazer, porque aqueles iranianos são inimigos de Israel. Mas isso é a mão de Deus, meus irmãos, e vocês podem notar que atingiu o Brasil aqui também, no sentido de que se vocês começarem a ouvir as notícias sobre o Lula, nosso presidente, a esposa dele, Janja, as notícias que tem por aí sobre o Moraes, todas essas notícias que estão dando hoje, vocês não estão vendo como isso está afetando eles? É um movimento de Deus que agora está vindo a lei do retorno para tudo que eles fizeram contra o Brasil e contra o ex-presidente Bolsonaro, meus irmãos. A lei do retorno está pegando. E assim como Amã preparou uma forca para Mardoqueu, houve uma reviravolta de Deus, e quem foi parar na forca, se não foi o próprio Amã, que queria colocar Mardoqueu, e pelo conselho da esposa dele. Vejam, meus irmãos, que a esposa de Amã, ela disse para Amã, quando Amã estava muito triste, e ali ela disse, por que está triste? Eu estou com raiva, estou triste por causa daquele Mardoqueu, que ele não dobra para mim. Então ela disse, faz uma forca para ele, coloque uma forca de 30 metros de altura para que ele seja visto por todos, que ele fique como exemplo.
E o Amã gostou desta ideia e mandou construir a forca. Mal ela sabia que ela mesma deu a ideia para que construísse a forca e assim atingiu ao servo de Deus, que era Mardoqueu. Deus não permitiu. Houve uma reviravolta e quem foi parar na forca foi Amã. Hoje em dia, meus irmãos, está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Aquela esposa que vive dando conselhos ao nosso presidente atual ali, ele é um Amã, e ele será colocado na forca que ele mesmo armou e planejou contra o Mardoqueu Bolsonaro. É assim que Deus me revela estas coisas. E Deus está tudo isto que iniciou, irmãos, com a guerra de Israel contra Irã. E agora, meus irmãos, isto vai terminar nas mãos de Deus. É Deus que está fazendo este movimento. Por isso, não se assustem. É necessário, irmãos, porque aquele Irã persegue Israel. É inimigo de Israel. Depois nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isto. Agora, irmãos, mas isso não é para os irmãos se assustarem. É um movimento de Deus, em que Deus vai trazer tudo na ordem. Podem crer na minha palavra, irmãos, que Deus tem me revelado estas coisas neste último dia agora. Irmãos, vamos ver aqui, também, quero ver com os irmãos, hoje nós estamos aqui então eles estão festejando, né? A Igreja Católica Romana tem um feriado chamado Corpus Christi. E aqui no Google eu fiz uma pequena pesquisa sobre os evangélicos, se eles comemoram ou não o Corpus Christi, o que é isto para nós sobre Corpus Christi. Vamos ver um pouquinho sobre isto, irmãos, para esclarecer pouquinho sobre Corpus Christi e também sobre o que o irmão Branham falava sobre Corpus Christi. Vamos ver aqui, irmãos. Olha, aqui no Google diz o seguinte, que os evangélicos não celebram o Corpus Christi como um feriado religioso, pois divergem da interpretação católica sobre a Eucaristia. Para os católicos, a hóstia e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Eles chamam isso de transubstanciação durante a cerimônia, enquanto os evangélicos veem a Eucaristia como um ato simbólico de memória e comunhão. Vejam, irmãos, quando nós tomamos a ceia, a comunhão, aquela última ceia com Cristo, ali, Cristo, aquilo ele disse, fazei isto em memória de mim. O pão e o vinho é em memória do Senhor. Aquilo não se transforma em nada, a não ser aquele respeito que nós temos de entender que o vinho representa o sangue derramado do Espírito Santo por nós, que é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, que era o Espírito Santo encarnado num homem carne, chamado Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele, era o sangue de Deus por nós. E aquilo para nós é uma memória. Já os católicos dizem que aquilo se transforma no literal sangue de Cristo. Não, irmãos, aquilo continua sendo vinho quando nós bebemos ele, o vinho forte. E a hóstia que eles dizem que é o corpo de Cristo, nós comemos o pão. Os evangélicos comem um pedacinho de pão sem fermento, não levedado, para entender que é um pão puro que veio do céu, ou seja, Jesus Cristo puro, sem o fermento dos pecados que poderiam estar todos sobre ele. Irmãos, e são os nossos pecados que estavam sobre aquele corpo, que foi então moído na cruz, dilacerado, torturado antes de se subir à cruz, e ali já chegou todo moído. Isto é o símbolo quando nós estamos mastigando, estamos moendo o corpo de Cristo, lembrando, irmãos, em memória daquele sofrimento que o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso esposo sofreu por nós. E ali ele foi levantado naquela cruz. Mas já os católicos dizem que aquilo é o corpo literal de Cristo. Não, irmãos, isto para nós evangélicos não serve. Para os evangélicos branhamitas verdadeiros, esposa de Cristo, isto não serve. Então nós não temos nada a ver com este feriado católico. Respeitamos, né?
Mas respeitar não significa participar. Nós não participamos. Apenas sabemos que nós temos que tomar a ceia para lembrar daquele momento de vitória de Cristo na cruz. Ali foi a morte dele. Estava parecendo que não era vitória, mas na verdade foi a maior vitória que ele teve, aonde ele recebeu o novo nome dele, Branham, e também venceu a morte por todos nós, mostrando para Satanás que ele poderia morrer e tomar para si de novo a própria vida dele. Ele nunca morreria. Ele é o eterno, meus irmãos, o todo-poderoso, aquele que sabe todas as coisas e tudo fez para nós. Então é isso que é para nós evangélicos, irmãos, nós não comemoramos isto. Vejam, deixa eu pesquisar aqui, meus irmãos, que hoje está um pouco lenta a internet aqui do meu busca, mas eu vou tentar ver aqui no irmão Branham, numa mensagem chamada Marca da Besta. Então, deixe-me procurar aqui, irmãos. Aqui, procurar esta mensagem. Só um pouquinho. Aqui. A marca da besta, irmãos. Eu vou ler um pouquinho o que o irmão Branham fala para nós sobre esta Eucaristia que os católicos comemoram o Corpus Christi, o corpo de Deus, né? Que seria o corpo de Deus, mas que na verdade não é uma coisa que seria bíblico dizer como eles fazem. Aqui, irmãos, parágrafos 102 ao 107 da mensagem A Marca da Besta. Esta mensagem foi pregada em 13 de maio de 1954, irmãos. Eu vou ler só um pouquinho para vocês, porque ela é comprida. Eu vou ler só alguns parágrafos aqui, aonde o irmão Branham fala o seguinte. No parágrafo 102, ele já começa dizendo: mas Deus disse, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. O irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. Eu não posso bater muito forte aqui que cai tudo, irmãos. Agora, você tem de fazer a sua escolha. Agora, esse nicolaísmo, que ali, irmão Branham se refere a nicolaísmo, à Igreja Católica Romana, meus irmãos. Agora, esse nicolaísmo tinha se tornado uma doutrina. E então tornou-se uma perseguição. Agora que sai ele aqui nos últimos dias, então vem um oásis através da idade das trevas e da perseguição. Então vem um afrouxamento na primeira reforma, a qual foi Martinho Lutero. Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica por causa disso. Ele saiu lá e apanhou aquela comunhão. E diziam, este é o corpo de Cristo. Ele disse, Martinho Lutero, né? Isto não é o corpo de Cristo, é hóstia. É só isso. Eles creem que isto é uma Santa Eucaristia. O que uma Santa Eucaristia significa Espírito Santo. E quando toma aquilo, você introduz o Espírito Santo em seu corpo. E isto está errado. Assim diz irmão Branham. E isto está errado, meus irmãos. Já dizia aquele mensageiro Martinho Lutero. O Espírito Santo é o batismo do Espírito Santo. Não cumprindo-se o dia de Pentecostes, irmãos, aqui não, o irmão Branham fala aqui 2 pontos, né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, um sacerdote veio e lhes deu a Santa Eucaristia, uma hóstia na língua. Ou tampouco algum pregador veio e aspergiu um pouco de água sobre eles e apertou-lhes a mão. Não, Senhor, diz o irmão Branham. O irmão Branham está dizendo aqui que isto não foi assim. Não apareceu um sacerdote oferecendo hóstia lá para receber o Espírito Santo. Mas o irmão Branham continua no parágrafo 107. Ele diz, mas veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados. Isso é Escritura. Isso é certo, isso é o que aconteceu naquela igreja, e isso é o que tem acontecido neste dia, quando a luz está brilhando. Lá é onde a luz irrompeu lá, e aqui é onde a luz irrompe aqui, diz o irmão Branham. Então vejam ali que o irmão Branham corrigiu estas coisas para nós, meus irmãos.
E ele corrigiu todas estas coisas no dia dele. Então, por isso que as igrejas denominacionais evangélicas ficaram fora das correções de irmão Branham ali, quando Deus mesmo enviou o mensageiro da era para que todos no mundo crescem nele. Mas as denominações, a maioria não aceitou ele, foi só um povo que o aceitou. Esses são os branhamitas. E esses creem no irmão Branham como sendo o mensageiro da era, o último, sétimo e último anjo, que continua sendo até hoje. Então, irmãos, o significado para nós é este. Corpus Christi não é celebrado por nós evangélicos e nem branhamitas, porque segue a mesma explicação de Martinho Lutero e a mesma explicação ali de Branham, que o corpo e o sangue de Cristo, que é o vinho e o pão, é apenas um simbolismo para nós lembrarmos. Mas para nós, isto é uma festa. Todo crente que vai e toma desta comunhão está lembrando da vitória de Cristo e da derrota que ele teve no mundo, mas vitória no céu, vitória sobre nosso inimigo, Satanás, que é o inimigo dele. Então, irmãos, nesta vitória nós vivemos, e assim nós cremos, e para nós é isto. Agora, irmãos, vamos ver um pouquinho aqui. Vamos continuar falando um pouquinho sobre a guerra no Irã. Vamos pular para este assunto. E aqui, irmãos, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre este povo do Irã. Vamos ver o que diz aqui. Quais são os povos descendentes de Ismael? Deixa eu ver aqui, irmãos, o que significa estas coisas para nós aqui. Hoje a minha palavra, irmãos, que eu não dei um título, nós podemos chamar do seguinte aqui, o título desta minha pregação. Eu vou chamar o seguinte, deixa eu ver aqui que eu escrevi aqui, irmãos, mas eu já esqueci. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Fazendo parte do agora. Então, fazendo parte do agora é o que eu estou pregando para vocês aqui. Vamos ver aqui, irmãos, sobre aqui, ó. O povo do Irã são descendentes de Israel? Eu vou perguntar aqui para o Google e assim nós ver o que o Google diz sobre isso. Veja, não, o povo do Irã não são descendentes diretos de Ismael. Embora a tradição islâmica estabeleça que os árabes descendem de Ismael, filho de Abraão, né, com Agar. Essa linhagem não se estende ao povo iraniano. Aquela Agar, ela foi escrava de Abraão. Ela foi uma escrava ali que serviu a Sara, esposa de Abraão, e Sara então entregou ela para Abraão ter ali sexo com ela e fazer um filho, porque ela foi incrédula e estava achando que Deus demorou demais, estava demorando muito para responder aquela promessa para Abraão de que Abraão teria um filho. Mas na mente de Sara ela pensou assim que isso viria através de uma outra maneira. Então ela disse para o próprio marido dela, Abraão, deitar com aquela Agar e ter um filho. E ali começou todos os problemas, meus irmãos. Mas aqui diz que esse povo, mas eles são árabes, e eles creem naquele Maomé, eles creem nessas religiões, e por isso é que divergem muito de Israel. Entendem, irmãos? Apesar que aqui no Google diz que os iranianos têm raízes étnicas e históricas distintas, com uma longa história que remonta à antiga Pérsia. Veja bem, tem ali algo que são dos persas. Então, eles ali, irmãos, talvez eles creiam naquele Maomé, creiam na Torá deles, que eles têm, né? A Torá é chamada de Bíblia, nós chamamos Bíblia. Os israelitas, os judeus chamam de Torá, é a mesma coisa, é a Bíblia do Antigo Testamento. Eles não creem no Novo Testamento, que é onde Jesus Cristo é o Messias deles, né? Mas então vejam, irmãos, sobre isto,
Vamos fazer uma outra pergunta aqui para o Google e perguntar o seguinte aqui para o Google. Deixa eu ver aqui. O que mais que eles podem falar sobre os iranianos, né? Aqui, ó. Atualmente, falando um pouquinho mais, diz o seguinte sobre o povo iraniano. Atualmente, os povos descendentes de Ismael são, frequentemente, aqui no caso, seriam a pergunta: quais os povos são descendentes de Ismael, né? Só um pouquinho, deixa eu virar meu celular aqui. Os povos descendentes de Ismael são frequentemente associados aos árabes, especialmente aqueles das regiões do norte e centro da Península Arábica. A tradição islâmica, bem como alguns relatos bíblicos, apontam para Ismael como ancestral de diversas tribos árabes. Então, Ismael, sim, meus irmãos, Ismael era o filho que veio de Agar com Abraão. Então, foi o filho que teve, mas o verdadeiro filho da promessa, explicado para nós ali, até numa mensagem chamada A Semente Não Herda com a Palha, irmão Branham explicou, então, que Isaac é o filho da promessa, irmãos, e a palha seria o povo ismaelita, que não herda com eles. Vejam bem. E continuando, então diz assim, ó. Mais especificamente, alguns estudiosos e tradições mencionam que os descendentes de Ismael incluem os árabes arabizados, Mustariba, do centro e norte da Arábia. Esses descendentes, através de seu ancestral Adnan, são considerados antepassados de tribos como a antiga tribo de Hawazin. Desculpem, irmãos, que eu não sei falar outras línguas, então eu leio aqui como eu entendo, tá? E a moderna tribo de Otaibá. Além disso, a Bíblia cita os nomes de 12 filhos de Ismael, que se tornaram chefe de 12 tribos que habitavam entre Avilá e Sur, a leste do Egito. Entre esses filhos, Nebaiote e Quedar são frequentemente destacados como figuras importantes na genealogia árabe. Portanto, embora não haja uma correspondência direta e exclusiva entre Ismael e todos os povos árabes atuais, a linhagem de Ismael é considerada uma parte importante da história e genealogia de muitas tribos e povos árabes, especialmente aqueles que se estabeleceram na região da Península Arábica e arredores. Então, o que dá para nós entender aqui do Google, irmãos, e conhecendo um pouco da Bíblia, né, é que nem todos são descendentes de Ismael, mas os que não são descendentes de Ismael por sangue, eles descendem de Ismael no sentido espiritual de crerem em Maomé. Entenderam, irmãos? Que Maomé, então, foi aquele profeta ali que surgiu depois de Ismael, né? E Ismael era considerado o profeta naquela época, né? Então, tem ali Ismael, filho de Agar e Abraão, né? E o Isaac, que é o que retém a promessa, que são então aqueles verdadeiros judeus, né? Vamos dizer assim, os israelitas, que descendem de Jacó. Porém, temos que entender, irmãos, que a própria Bíblia fala em Apocalipse sobre os que se aparentam ser judeus, os que dizem ser judeus, mas a Bíblia fala, Jesus dizendo, né, que não são judeus. São falsos judeus. Então temos que ver que dentro do povo de Israel, ali, judeus, existem falsos judeus. E esses falsos judeus, eles mesmos são contra o próprio Israel. E hoje nós vemos isso, irmãos, quando ali sabemos das famílias, que são aquelas famílias que mandam no mundo monetariamente e que são judeus. Porém, são judeus que adoram a Satã, aqueles que fazem pactos, aqueles que fazem oferendas, aqueles que adoram Satã. Esses estão envolvidos com o ocultismo, o satanismo, estão envolvidos com esta parte e estão ali usando isto também para trazer o anticristo dentro de todas estas coisas, meus irmãos.
O anticristo, ele vem no meio desses negócios de ocultismo, dessas famílias na terra que são as mais ricas da terra, que hoje nós chamamos dos senhores do mundo, e esses senhores do mundo, então, é que estão planejando de trazer este anticristo. E, pasmem vocês, irmãos, eles são ali judeus, mas não são judeus verdadeiros, são falsos judeus, que então tramam contra o próprio povo de Israel. Mas dentro de Israel tem os verdadeiros judeus que seguem a linha correta, claro, do Antigo Testamento, da Antiga Torá. Porém, eles seguem aquela linha correta, mas não creem no Messias Jesus Cristo. Então, por isso, necessita das duas testemunhas de Apocalipse 11 que virão pregar para eles após o arrebatamento da noiva, que é dado todos esses anos, né, para que a noiva, a esposa do Senhor Jesus Cristo, se converta e aceite o Senhor Jesus Cristo como seu esposo e ali Salvador e Redentor deles, o povo gentil, para quem crê nesta mensagem de Branham, a mensagem que Branham trouxe restaurando toda a palavra para nós e chegando à perfeição da palavra em nossos dias, atuais agora no século XX. Ele veio no século XX, porém a palavra passou para o século XXI e continua hoje no século XXI com os adicionais que teve ali pastor Osmar Rodrigues Costa. Então vejam, irmãos, eu aqui pesquisei através do Google, através da inteligência artificial que existe. Vocês veem que isto para nós, a inteligência artificial é uma ferramenta, é uma máquina que foi inventada. Então criaram a inteligência artificial para resolver problemas complicados. E assim foram fornecendo informações sobre todos os tipos de assuntos, né, para uma máquina. Isso iniciou com um simples computador, ou até antes disso, uma simples calculadora, quando nós começamos a ver ali, irmãos e irmãs, na tecnologia, aquelas antigas calculadoras, que são as calculadoras de bolso, calculadoras de calcular as contas, né? Para facilitar a nossa vida. Aquilo, meus irmãos, aquilo já era um tipo de inteligência artificial. Já era uma inteligência, uma máquina para nos ajudar. E então foram criando coisas nesse sentido, chegamos no computador. E do computador hoje já estamos na inteligência artificial, meus irmãos. E vejam bem, foi criada uma simples calculadora para fazer cálculos e hoje já estamos de frente com a máquina conhecida como inteligência artificial. E eles irão terminar querendo unir a mente humana com a máquina inteligência artificial, através de um chip implantado no cérebro humano. Isso trará realmente grandes coisas no avanço de cura de doenças. Tem as vantagens, né, meus irmãos? Mas a que preço essas vantagens? Como também facilitará a vida humana, mas isto incidirá diretamente nos pensamentos das pessoas a tal ponto que bloqueará a alma dos seres humanos. Então pergunto, até que ponto vale ter isto implantado em si mesmo? Vejam, eles estão planejando isto, meus irmãos. Até que ponto vale a pena o ser humano ir adquirindo essa tecnologia para si, irmãos e irmãs? Isso as tornará vulneráveis e influenciado por aqueles que querem dominar o mundo. E terminará finalmente nos planos que Satanás sempre quis, até que um só seja adorado como Deus. No caso, ele. Por causa disso, influenciará, né, no bloqueio da alma humana. Quem aceitar essa marca em si mesmo, em si próprio, será excluído da presença do único Deus vivo e nunca mais poderá ter
retorno para ele. Porque simplesmente aceitou e quis isso em si mesmo. Ou seja, pessoas que não querem saber da verdade de Deus, rejeitam Deus, chamam todos nós que cremos na Bíblia de quadrados, de bobos. Somos bobos por crer em Deus, crer que existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que pode fazer milagres e curas. Esse Deus, Redentor e Salvador. Então, eles chamam nós de bobos, de quadrados, porque não seguimos a tecnologia, porque somos contra. Nós não somos contra a tecnologia, nem eu mesmo sou. Enquanto ela está sendo utilizada para o bem e para nos ajudar, exatamente é bom. Agora, no momento em que querem nos unir com a tecnologia, para que desta tecnologia façam de nós domínio sobre nós e dominar na nossa mente, através de um chip implantado na nossa mente, meus irmãos, isto vai contra o princípio de Deus, porque ele sabe o que estas pessoas têm de intenção. É a intenção de adorar a um único Deus. E isto é o plano de Satanás, a rebeldia que Satanás sempre quis no mundo e sempre quis contra Deus, porque ele já foi expulso lá do reino de Deus e caiu aqui na terra por causa disso, pela rebelião que ele fez, que queria tomar o lugar de Deus e quis tomar a força, porque ele, com suas pregações falsas, enganou a milhões de anjos que o seguem, que são os anjos caídos, e que foram jogados juntamente com eles, Satanás, aqui, neste mundo, no planeta em que vivemos. E aqui eles fazem a obra do engano, agindo e criando falsas religiões e doutrinas, que hoje quem segue essas doutrinas está influenciado pelas falsas igrejas, pelas falsas doutrinas. Vejam, eu estava falando, irmãos, que eu vi ali sobre o apóstolo Valdomiro Santiago, passou um videozinho na internet, uma hora dessa eu vou compartilhar no meu Face para vocês verem, de um evangélico, né, que é seguidor de denominação. Esses evangélicos são a igreja de Cristo que passará pela tribulação, porém eles serão salvos se eles derem a vida por Cristo e não negarem o nome de Cristo. Mas, irmãos, então os evangélicos têm alguma coisa de bom para nós. Para nós que somos da esposa, algumas coisas de bom a gente tira deles, porém sabemos que eles creem em 3 deuses, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que não corrigiram isto, e não corrigiram, este ensino veio da Igreja Católica Romana, e Martinho Lutero não corrigiu isto nos seus dias, e continuou então a Igreja Luterana, e aí depois vieram os pentecostais, e vieram também os evangélicos, os protestantes e tal, até que terminaram com os pentecostais. Mesmo assim, os próprios pentecostais continuaram crendo na doutrina errada. Por isso eles são considerados a igreja, aquela que passa pela tribulação. E as virgens nécias, dentro da mensagem de Branham, meus irmãos, elas também, por um lado, rejeitam a verdade da doutrina da hora, do único mensageiro que tem que ter, porque os branhamitas que vieram a crer na mensagem de Branham aqui no Brasil, aqui passou por 3 etapas, e eles tinham que crer no adicional que levantou ali no ano 2000 para cá, que é então a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, mas não creram. Então eles se tornam virgens nécias, por não crerem neste adicional. E ali chegará o tempo em que eles vão correr atrás das virgens nécias, porque vão começar a enxergar então esta verdade e vão querer deste azeite. Mas as virgens nécias, nós estamos já vivendo no tempo em que nós temos o azeite somente para nós. Eu ainda estou aqui pregando na internet e dando um pouco deste azeite para todos vocês, irmãos, tanto branhamitas, que Deus abençoe a irmã Jocelina, que eu vi que ela está assistindo ali também, e aqui eu vejo o nome de Orepatora. Que Deus abençoe você, irmã, que está assistindo, e esta mensagem possa atingir vossa alma e vosso coração. Então veja ali a irmã Jocelina, que Deus abençoe você que está assistindo, irmã Jocelina, ali que não conseguiu colocar o seu nome. Mas
Então, voltando a este assunto, irmãos, estávamos falando ali sobre aceitar este chip, né? Então, vejam, eu até cortei o assunto aqui, agora me esqueci o que eu estava falando, irmãos. Eu não deveria ter me atentado às pessoas que eu vi ali na tela, né? Já saí do meu assunto aqui. Mas aqui Deus haverá de me ajudar a retornar para o assunto que Ele mesmo está me inspirando aqui a falar. O que eu vos falo, irmão, não falo de mim mesmo. Cada vez que eu entro aqui, há alguém está por trás de mim. Esta palavra vem do Senhor Jesus Cristo para todos nós, inclusive para mim, meus irmãos. Então vejam, este chip excluirá você da presença do Deus Altíssimo. Você perderá sua alma e Deus não o aceita mais. Porque você escolheu isto. As pessoas quiseram isto. Quiseram aceitar isto. Quiseram rejeitar a mensagem do mensageiro da era Branham. E os branamitas, aqueles virginésias que eu estava falando, então eles vêm atrás desta mensagem. Mas hoje, esta mensagem, você só encontra este azeite ouvindo esta palavra que vos prego. E é a última hora, o último minuto. É a última misericórdia de Deus para você. Não terá mais isto. Nós guardamos para nós este alimento do que nós aprendemos ali com Branham e com o adicional de Branham ali da hora, que foi ali do ano 2000 para cá, pastor Osmar Rodrigues Costa. E que não entenderam que ele era um profeta menor e ele era o único homem que deveria ser crido naquele dia. Ele pregou, ele continuou profetizando outra vez. Então veio um quíntuplo com ele e profetizou as coisas que ele então estava profetizando ali. Profetizar significa falar as mesmas coisas, porque sempre aquele mensageiro prega e o quíntuplo tem que pregar a mesma coisa, sejam os mestres, sejam os evangelistas que fazem parte do quíntuplo, eles têm que pregar a mensagem da hora que aquele mensageiro está pregando na hora. E o último mensageiro que nós tivemos após Branham, que foi o último mensageiro e o último ministério qual está vivo ainda hoje, nós pregamos dentro deste ministério de Branham, teve o seu primeiro adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa. Então ele pregou, profetizou outra vez, e o quíntuplo fez a mesma coisa, aqueles que se uniram a ele. Mas hoje estão divididos e retirados dele após a sua partida. E isso é o que acontece quando a pessoa, então, parte. Deus tira. Todos ficam confundidos sem o líder. Precisa do líder para colocar vocês de volta e clarear a mente de vocês. Senão vocês vão continuar ali divididos e sem entendimento. Entendimento daquela mensagem do pastor Osmar, mas em partes, porque pregam uma mensagem de João, onde o pastor Osmar, nesse ponto, pregou errado. Então, por isso, precisa corrigir. Quando se prega errado, irmãos, vem um tempo em que Deus levanta outro para corrigir. Deus levantou Branham para corrigir todas aquelas coisas que tinham que ser colocadas em ordem e explicadas por ele das mensagens das eras passadas, daqueles mensageiros que viveram e pregaram no seu dia. Então, é uma mensagem, cada um deles tinha uma mensagem fraca, era a mensagem da hora daquele dia. Não era a mensagem perfeita, mas quem creu neles, como mensageiro, está dormindo no pó para ressuscitar ali, e é um santo salvo que vai na ressurreição ressuscitar para nós irmos para a glória, a esposa do Senhor, que única a esposa desse dia. Porém, a esposa desse dia é aquela que explica essas coisas. Então, eles dependem de nós para saberem dessas coisas. Aí é que está o segredo do porquê ficará entre 30 e 40 dias aqui no mundo. Não é que o irmão Branham vem explicar para nós todas essas coisas de novo. Não, ele já explicou. Porém, há uma reunião, e nesta reunião que haverá entre 30 e 40 dias, o que nós vamos ficar fazendo ali? Vamos ficar olhando uns para a cara dos outros somente 30 dias ali parados? Não, irmãos. Haverá regozijo da esposa aqui na terra antes de subirmos para as bodas.
Então estaremos todos reunidos em um só lugar, como foi no dia de Pentecostes, ali reunidos, e aqueles irmãos da última era explicando para os outros que nós passamos por isso, passamos por aquilo, e vocês eram daquela era, e hoje na última era, então nós conhecemos o novo nome do Senhor, os quais das eras passadas não conheciam, então estaremos todos prontos ali, crendo firmemente iguais, e o Senhor vem e diz: venham cá, agora vocês venham cá comigo, subam aqui, e seremos todos arrebatados. E os que estarem vivos ali, entre 30 e 40 dias, nós que estamos vivos, seremos transformados nos mesmos corpos que eles tiveram ali, ressuscitados e sendo transformados. E nós seremos transformados e subiremos ao Senhor. E esta vinda, irmãos, diz a Bíblia que todo olho o verá. Ele não descerá sobre a terra, mas ficará num lugar ali no céu, aonde todo olho o verá. E ali eles verão a esposa subindo para o Pai. Assim como me vistes vir subir o Filho do Homem, que era Jesus Cristo, o Filho do Homem. Aqueles anjos disseram, quando Cristo estava ali subindo ao céu, após a ressurreição deles, e que ficou um espaço entre 30 e 40 dias, ficou um espaço de 40 dias com eles, diz a palavra. Então os anjos apareceram e disseram àquele povo: por que estáis olhando esses que está subindo? Da mesma maneira que ele está subindo, vocês verão ele vir nas nuvens. E ele veio na nuvem de 28 de fevereiro de 1963, mas não se mostrou a ninguém. Não, ele apenas encarnou em Branham, e Branham teve os 7 selos revelados para nós, e ali ele trouxe de 1963 até 65 as revelações dos 7 trovões,